Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Bem. Agora nasceu, ué. Boa noite, gente. Tudo bem? E aí, meu querido, tudo bem? Eu não consigo entrar pelo computador? Não me pergunte por quê. Converse diretamente com a turma do Facebook / Instagram. Por que não dá certo, mas não dá mesmo. Mas vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Super bem, Rodrigo. Rodrigão, primeiro, queria te agradecer aí pelo aceite. Já estava querendo fazer esse papo com você desde que a gente esteve aí em Curitiba, depois acabou se reencontrando lá no Norte e Nordeste, né? Pertinho lá da sua terra. E para a gente conversar um pouquinho a respeito de nefrointervenção, mas não só sobre isso. Você viu que o título, a provocação de uma escolha corajosa, tem um duplo sentido e o pessoal vai entender isso aí daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para a galera aí, quem que é o Rodrigo Campos, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Queria agradecer ao Zé, um grande abraço, um prazer imenso estar aqui com vocês. O Zé foi uma pessoa incrível, eu conheci pouco tempo, né? Tem o quê? 2 meses, né? Mais ou menos. Isso aí. 2 Foi meses. Em junho, né? Meados de junho. E ele me convidou anteriormente, eu não pude, porque eu estava num processo de mudança. E ele me convidou novamente, disse, não, agora vai, cara. Agora a gente vai participar. E eu estou muito feliz de estar aqui, estar com todo mundo. E como o Zé falou, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Peixoto Campos. Eu sou de Maceió, tá? Fiz minha formação na Universidade Federal. Fui fazer residência em Curitiba, tá? Eu fiz residência lá no Hospital Evangélico, né? Na época, o Dr. Riela que era o coordenador de todo o serviço, nefrologia. E fiz mestrado na Evangélica, doutorado na PUC. Fiquei um período em Curitiba e resolvi voltar para Maceió, né? Maceió, me tornei professor da Universidade Federal, médico do Hospital Universitário e trabalhava aqui na Santa Casa. E minha esposa é catarinense, né? Nós moramos juntos em Curitiba. Minha filha nasceu em Curitiba, inclusive. Então, aqui em casa, todo mundo mesclado. Na verdade, eu sou um paulista, radicado em Maceió. Minha esposa é catarinense, minha filha é curitibana e meu filho é lagoano. Caraca, pra mim, eu nem sabia dessa história de você ser paulista. Para mim, você era lagoano. E tudo começou, cara, quando... Eu vou começar, então, posso começar lá desde o início, o porquê da nefrologia intervencionista e tal. Então, assim, tudo começou lá em 2003, quando eu entrei na nefrologia, né? O Dr. Riela era todo mundo conhece aqui, né? O Dr. Riela, professor Miguel Carlos Riela, e ele tinha, na época, ele estava ficcionado, né, por nefrologia intervencionista. Ele via a dificuldade dos pacientes em acesso vascular, em diálise peritoneal. A gente geralmente dependia muito dos outros profissionais, né, para fazer esses procedimentos, biópsia. E na residência ele incentivou um monte a gente fazer procedimento, né? Quando eu cheguei lá já tinha acabado de conseguir um ultrassom portátil, olha só, em 2003 isso. Na verdade, o ultrassom ele colocou em 2002 para a gente usar dentro do serviço, para implante dos catéteres e biópsia renal. E durante a residência, ele cada vez mais incentivava. E em 2004, ele virou o chairman do Comitê de Nefrologia Intervencionista da Sociedade... Comitê de Nefrologia Intervencionista da ISN, da International Society of Nephrology. E ele disse, a partir de agora eu quero trazer isso para o Brasil. E vocês vão ser os embaixadores da nefrologia intervencionista. E imagina, naquela época, poucas pessoas faziam procedimentos.
Queria só deixar claro uma coisa aqui, que, na verdade, todo nefrologista, ele é um intervencionista, né? Pô, se a gente passa catéter todo dia, a gente faz procedimentos intervencionistas, a gente faz biópsia, né? Então, todo nefrologista faz procedimentos, né? Eu lembro, meu pai é nefrologista, meu pai fazia shunt de Scribner. Imagina, sendo extremamente intervencionista, colocar um catéter dentro da artéria, uma alça, saindo para a veia. Esse é bruto. É bruto. Então, os nefrologistas mais antigos, eles eram realmente muito intervencionistas. Eles que criaram esses catéteres, né? E faziam esses procedimentos. Não precisa ter o nome, eu sou nefrologista intervencionista, para ser um intervencionista. Do mesmo modo, não precisa ser um transplantador para fazer transplante, ou um nefrologista em terapia intensiva para fazer diálise dentro da UTI. Né? Eu acho que isso faz parte da nossa formação, inclusive está no core currículo, né, da residência médica de 2021. Mudou, né, todas essas habilidades do nefrologista durante a residência para fazer os procedimentos. E aí a gente acabou a residência e a gente começou a fazer. Não tinha quem ensinasse a gente. A gente ia lá, mesclava via vídeos, né? O Dr. Riela conseguia uns vídeos, a gente via. E a gente começou a fazer o procedimento. Né? A gente aí era quem? Então, a história começou tudo com eu, Domingos Candiota Chula, lá de Curitiba, e Daniel Emílio Nascimento. O Daniel rapidamente foi para Pato Branco, ficou eu e Domingos. E a gente foi desenvolvendo os procedimentos, né? Então, biópsia renal, a gente começou a fazer, só a gente. Os catéteres tunelizados a gente fazia, os catéteres de ácido peritoneal a gente fazia ou com trocado ou técnica cirúrgica. Eu aprendi a abrir mesmo o abdômen e colocar catéter. Né? Comecei fuçando lá com os cirurgiões até eles me ensinarem e deixando eu fazer o procedimento. Não foi fácil, né? A gente sofreu um monte. Eu tinha que esperar 7 horas da noite para todo mundo ir embora da hemodinâmica para liberar a sala para eu pôr um catéter tunelizado, né? Um catéter de longa permanência. Eu tinha que esperar o centro cirúrgico, todas as cirurgias obstétricas cesáreas for liberar para quando às 7, 8 horas da noite colocar um catéter de diálise peritoneal no centro cirúrgico obstétrico, porque o geral não liberava a gente, não. E a gente carregava os residentes para ajudar a gente, né? E as coisas foram até que a gente foi arrumando um espaço no hospital e esse espaço começou a ter um horário no centro cirúrgico para a gente, 2 vezes na semana, e as coisas foram desenvolvendo. E eu fiz minha formação em acesso vascular, em fístula arteriovenosa, meu mestrado. Fiz meu pós-doutorado em catéter tunelizado. O Domingos a mesma coisa, fez o mestrado dele em acesso. Está acabando, vai defender próxima semana o doutorado dele em uma técnica de implante de catéter de ácido peritoneal. O Domingos tem uma experiência absurda com catéter de ácido peritoneal. E ao longo do tempo as coisas foram se acertando. E aí, em 2007, eu acho, 2008, não lembro, eu estava em Curitiba ainda, e o Dr. Riela disse, olha, eu vou fazer um centro cirúrgico dentro da Fundação ProRenal. Para quem não conhece a fundação, é uma fundação de assistência aos pacientes com doença renal crônica, né, uma das grandes fundações no mundo, e dá toda assistência aos pacientes com doença renal crônica pré-diálise e em diálise. E aí foi montado um centro cirúrgico com 2 salas, com 3 salas, quarto de recuperação, recepção, sala de ultrassom, né? E a gente começou a fazer os procedimentos lá. Fístula, a gente não fazia, o cirurgião fazia, mas eu fiquei 1 ano fazendo fístula com o cirurgião vascular. A gente colocava os catéteres de ácido peritoneais e ainda fazia o tunelizado sem o arco. E até que chegou o arco. Quando o arco chegou, eu já não estava mais em Curitiba, eu vim para Maceió. Tá? Recebi um convite, né? Minha família é daqui, e vim trabalhar em Maceió. E o tempo passou, né? Em 2014, tinha um programa da ISN, chamava-se, até hoje, eu acho que é a ISN Ambassador. Você traz um profissional, um expert de uma área, e ele vem para o seu local, pode ficar 15 dias, tá?
e você ganha um grant para manter ele aqui, pagar ele, transporte, alimentação, e ele fica aqui ensinando a você a fazer os procedimentos. Isso aconteceu em 2014. Dom Sean, que é de Phoenix, no Arizona, veio para ensinar o Domingos, nessa época já tinha o Ricardo, também lá na fundação, a fazer angiografia e angioplastia de fístula, que era algo até então que nenhum nefrologista fazia no país, assim, para o meu conhecimento. E dali em diante a coisa deslanchou, os meninos se desenvolveram, e eu aqui morrendo de inveja, né? Fui lá, fiquei com eles nesse período e voltei, mas parado, não tinha como fazer, e morrendo de inveja, babando, louco, eles me mostrando as coisas, e faltava uma coisa na minha vida, né? Faltava aquela coisa do cirurgião. Pimenta. Exatamente. E aí houve uma oportunidade de voltar pelo hospital universitário, né? Eu era médico do hospital universitário também aqui, e eu voltei para o HC, né? Para o Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal, e eles me receberam de braço aberto, né? Venha, você é nosso. Voltei para lá agora, né? Tive que me retreinar. O Domingos disse, mas você voltou a aprender a andar de bicicleta. É rápido. E as coisas, estou super feliz, estou lá, minha família já está lá. E eu estou falando lá porque eu estou em Maceió hoje, tá? E estou super feliz, estou lá, estou com o pessoal. E hoje a fundação funciona da seguinte forma: a gente tem hoje 5 nefrologistas, né? Domingos, o Ricardo, a Márcia, a Elisa, tá? Temos 2 cirurgiões fazendo fístula e também fazendo procedimentos endovasculares, e temos uma residente, um fellow em nefrologia intervencionista. Né? A Elisa foi fellow de lá já, né? E ficou, e hoje a gente tem a Laís fazendo fellow em nefrologia intervencionista com a gente. Legal. Eu acho que você deu um belo overview aí da sua carreira e também um pouco da história da nefrointervenção dentro do Brasil. Afinal de contas, eu não conheço também em detalhes, mas eu acompanhei esse crescer aí da nefrointervenção em Curitiba, e agora mais do que nunca aproximado da capital paranaense. Mas eu queria voltar atrás um pouquinho o seguinte, porque você mostrou uma série de dificuldades, e por mais que vocês tenham avançado muito, Curitiba avançou demais, e alguns núcleos aí no Brasil, quiçá, é algo ainda raro de se ver. Por mais que você tenha nefrologistas colocando catéteres ou fazendo biópsias, muito pouca gente vive disso ou tem isso como algo protagonista na sua vida. O que falta para isso chegar na grande massa? É incentivo? É apoio? É vontade mesmo? O que vocês veem como sendo algo primordial para isso graçar no país? Essa é uma pergunta essencial, né? Em tudo isso que tá aqui, a gente está aqui hoje, né? Como chegar e ter uma carreira dentro dessa área, né? Quando a gente começou, eu comecei lá atrás, e começamos a pegar as pessoas que faziam procedimentos. Então, a gente foi para das pessoas que fazia ultrassom, só que quem fazia era o nefrologista biópsia, mas ele guiando ultrassom, a gente chamou ele e disse, olha, ajuda a gente a fazer ultrassom, ensina a técnica de fazer ultrassom, de ver o sistema urinário, de fazer a biópsia. E ele foi para a fundação com o ultrassom lá e ensinou. Só que ele questionava, mas por que vocês querem fazer isso? Como é que vocês vão ter benefício financeiro fazendo isso? Vocês não vão ter como ganhar dinheiro fazendo isso. Aí ia para o cirurgião que queria pôr catéter de diálise peritoneal, mas por que vocês querem fazer? Não vai dar dinheiro isso. Então todo mundo falava isso para a gente. No início a gente, lógico, a gente está apaixonado, né, pelaquilo, a gente é jovem, a gente é apaixonado pelo que faz, a gente quer ajudar os pacientes. E no início foi difícil realmente. Tá? A gente teve uma dificuldade financeira absurda. Né? A gente não conseguia só viver disso. Né? A gente tem que trabalhar em clínica de diálise, fazer plantão, ser médico assistente do hospital, passar visita e fazer nefrologia intervencionista. Por quê? Porque se a gente for olhar o reembolso do SUS por procedimento, é muito pouco. A gente tem que falar a verdade.
E é quase tudo por APAC. Ou seja, quem recebe o dinheiro dos procedimentos, a maioria, é a clínica de diálise que transfere ao médico. Tá? Então, a maioria desses procedimentos, implante de catéter tunelizado, implante de catéter de diálise peritoneal, a própria fístula arteriovenosa é um código como a PAC, é para ser ambulatorial. Tá? Teoricamente, não é como a IH, que o paciente interna e faz o procedimento. É lógico que você pode paciente internar e você põe o catéter de diálise peritoneal, tá? Mas eles são todos ambulatoriais. E aí o APAC, quando paga, ele paga o valor do médico, pequenininho, e o valor do material. A clínica recebe todo aquele valor e ela tem que pagar, né? Os dispositivos ainda são caros. Um catéter de diálise peritoneal, um catéter tunelizado, a agulha da biópsia, ainda é muito caro. Então, o médico recebe muito pouco, tá? E a fundação ajudou muito a gente nessa formação. Por quê? Porque hoje a Fundação ProRenal, você tem um grande número de clínicas em Curitiba que derivam todos os pacientes para a fundação para fazer os procedimentos. Fístulas, implante de catéter de diálise peritoneal, implante de catéter tunelizado, ultrassom, mapeamento e acompanhamento dos acessos vasculares. E as clínicas pagam a fundação, tá, para fazer esses procedimentos. Esse modelo foi muito bem aceito lá em Curitiba e está dando certo. Tomara que continue assim. E a gente consegue trabalhar dentro recebendo, né, na verdade, não recebe da própria clínica, tá, esse valor. E pelo valor que a gente hoje recebe, a gente consegue sobreviver de nefrologia intervencionista. É lógico, todos nós não somos apenas nefrologia intervencionista. Eu não fico o dia inteiro, todos os dias, dentro do centro cirúrgico. Eu sou professor, eu trabalho, faço consultório, eu trabalho no hospital universitário, né? Mas, né, eminentemente, a nossa visão é em nefrologia intervencionista. Tá? Então, esse é um ponto. Então, reembolso. Né? A gente tem que lutar para ter um bom reembolso. O segundo ponto é treinamento. Tá? Então, a gente luta, né, para dentro das residências médicas a gente ter esse treinamento. Tá? Não vão ser todas, mas é o ideal que toda residência médica tivesse pelo menos alguns procedimentos feitos pelo nefrologista, para eles aprenderem, saírem da residência fazendo biópsia, um catéter tunelizado, pelo menos um catéter de diálise peritoneal. Esse seria o ideal, tá? Então, acho que os 2 pontos principais é reembolso, tá? E treinamento. E aí eu colocaria um terceiro ponto, que é o que a gente vem, o grupo agora, a gente vem discutindo, que é a gente ter uma maior aceitação, né, dentro da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia e, quem sabe, no futuro, ser uma área de atuação dentro da nefrologia, né? Então, a gente vem numa grande discussão, vem discutindo com pessoas que hoje fazem procedimentos, né, para a gente tentar, né, ampliar essa área dentro da nefrologia, que eu acho que é apaixonante e é essencial. Quando você voltou para Maceió, você voltou na ponta dos cascos. Você em algum momento tentou, porque o treinamento você já tinha, sim, você chegou provavelmente voando. Você chegou a tentar emplacar isso e não deu certo? Ou o dia a dia acabou te engolindo e isso não foi possível? Eu acho que ambas as coisas. Eu acho que primeiro o dia a dia me engoliu, né? Que eu voltei a ser um nefrologista geral. Na época que eu cheguei em Maceió, a gente tinha realmente uma dificuldade grande de nefrologista, né? Se eu falar aqui a minha história, que eu trabalhava quase todo final de semana, né? A gente não tinha nefrologista na época, né? Hoje a gente já tem bastante gente, mas tinha uma dificuldade de ter nefrologista. Então, eu fazia transplante, eu trabalhava em diálise, eu era médico do hospital, eu fazia consultório, fazia os procedimentos, tá? Então, foi tudo ao mesmo tempo. E eu não conseguia me dedicar exclusivamente, né, porque era tudo novo. Então, eu tinha que ter espaço no centro cirúrgico, tinha que adequar o hospital, comprar material. E lógico, vai tendo suas dificuldades, né? Você tenta um horário lá no centro cirúrgico, o pessoal lhe barra. Você tenta um horário para hemodinâmica, propor um arco, te barram.
E aí você vai ocupando o teu espaço com outras coisas, porque você cansa, né? E vai ocupando o teu espaço com outras coisas, porque você chega, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você tem família, né? E realmente, eu teve um momento que eu cansei, né, de ficar procurando espaço e tentei e fui para outro caminho. Mas sempre satisfeito, né? Sempre satisfeito, né? Minha grande paixão foi isso, eu sempre gostei disso, né? Toda a minha formação acadêmica foi nisso. Então, essa volta para Curitiba agora foi tudo que eu imaginei, assim, que eu queria da minha vida, era trabalhar lá dentro, entendeu? Voltar a fazer o que eu gostava. Não estou dizendo Entendi. que eu não gosto das outras coisas. Sim? Eu adoro estar dentro da UTI, né? Passar visita, né? Mas tá dentro lá do centro cirúrgico fazendo os procedimentos é minha paixão. E, cara, assim, esse é o tipo de dor que a gente, pelo menos eu olho com uma certa tristeza, porque eu não consigo ver uma saída de curto prazo para isso, a não ser que um abnegado, como vocês foram naquele início, consigam, de uma certa maneira, vencer essa barreira. Mas para um local onde a coisa funciona, e aí funciona muito por causa da fundação, a gente está falando de pacientes do SUS. Você vê espaço para isso num cenário de medicina privada? Será que dentro desse cenário é possível uma pessoa viver de nefrointervenção? Muito, vejo muito espaço com isso, tá? Porque você não tem, por exemplo, o nefrologista, ele pode fazer todos esses procedimentos, tá? E ele ter reembolso desses procedimentos, tá? Você não tem nenhuma limitação a ser feito isso. Então, se você tiver um espaço dentro do serviço de angiografia, né, tem um aparelho de arco IC, pode ser hemodinâmica, pode ser só onde faz endovascular. Se tiver espaço, você pode fazer, tá? E tenho certeza que essa interação entre o nefrologista e quem faz os procedimentos é incrível. Porque a visão do vascular ou do radiologista intervencionista não é a mesma. Eles não estão dentro da sala de diálise vendo o doente no dia a dia. Não é ele que está ali vendo o paciente. Então, eles são muito mais mecânicos e a gente entende muito mais o processo. Então, tá ali dentro da sala é incrível. Se você tiver vaga no centro cirúrgico para fazer seus catéteres de diálise peritoneal, você recebe, tem reembolso para isso. Então, se você tem um hospital privado que você possa fazer procedimento, é sem dúvida a melhor forma. Sem dúvida. Porque você vai ter acesso para poder fazer esses procedimentos e tem reembolso. O grande problema é ter espaço, né? Aí você vai ter que ser, né, pequenininho, começando aos poucos, mostrando seu expertise, ajudando o pessoal, mostrando que você não quer roubar espaço, que você só quer ajudar. Isso vai, demora, mas a um determinado momento ele vai dizer, pô, esse cara sabe fazer o procedimento, esse cara ajuda, né? Eu não vou ter tempo para fazer tudo isso, que a nefrologia tanto me enche o saco. Eu não vou ter tempo, os caras me ligarem 7 horas da noite, ó, o catéter não funciona, ele precisa de diálise, vem aqui trocar, né? Vem tirar essa baía de fibrina, romper, né? A fístula trombosou, puta, 8 horas da noite, ou sábado, né? Eu chamo a síndrome do terceiro turno do sábado, né? Que todo paciente parece ter a fístula trombosada ou com o catéter sem funcionar no terceiro turno do sábado. Caralho, não vai, não quer. Entendeu? Então, agora o nefrologista intervencionista tem que entender que vai ser ele, que vai lá fazer a trombectomia, que vai lá trocar o catéter. Né? Vai ter que ser ele. Ele tem que gostar disso. Então, tem espaço, sim. E assim, você me deu uma impressão de que eu acho que há um desafogo, sem dúvida nenhuma, aí dos vasculares, dos cirurgiões de modo geral, que trabalham com esse paciente. Por outro lado, vocês estão mexendo eventualmente aí com prótese. E prótese a gente sabe que acaba sendo um procedimento normalmente eletivo e de um custo mais alto. Como é que eles olham para esse tipo de procedimento que vocês também acabam abarcando aí, pelo menos aí dentro do cenário de Curitiba? Mas você fala em confecção de Isso. acesso vascular com a prótese. Então, lá, isso são os cirurgiões, né? Ah, eles que fazem. Eles que fazem. O que a gente faz é geografia e angioplastia das próteses, né? Tá. Angioplastia vocês fazem balonando ou colocando stent? Então, a
até um bom tempo, né, atrás, o Ricardo, ele colocava os stents, tá? Só que aí o que aconteceu? Isso eu acho que isso acontece no Brasil inteiro, tá? A gente está com uma dificuldade imensa de confecção de prótese, tá? A gente tinha um hospital em Curitiba que estava conseguido pelo SUS e hoje não está conseguindo. Então a gente está com dificuldade imensa, eles estão com dificuldade imensa de os acessos mais complexos. Então, um enxerto arteriovenoso com prótese e, por exemplo, uma superficialização da basílica. Lá na fundação, a gente consegue fazer as fístulas, quer dizer, os cirurgiões fazem as fístulas mais simples, tá? As mais complexas, que precisa de uma sedonalgesia, que precisa de um anestesista. Isso aí ele termina indo para o hospital. O que a fundação está tentando é trazer o anestesista para esses procedimentos virem até a fundação. Então, a gente teve até uma semana passada, estava tendo uma reunião sobre isso, para conseguir trazer, que é o que falta, né, que está sendo ainda uma barreira, né, para os pacientes em diálise lá, são as próteses e as superficializações das basílicas, né? Prótese é um problema, acho que em todo canto, né? Principalmente no SUS, né? Eu trabalhei durante 10 anos em terapia intensiva e tem um caso que eu me lembro muito bem. Eu estava colocando no acesso central e na época não se usava ultrassom e tal. E fiz um pneumotórax. E aí eu acabei chamando o torácico para drenar, era um amigo. Ele deu aquela cutucada, né? Pô, fazendo esse troço aí, complicação, você me chama? Você tem razão. E eu acabei aprendendo nesse dia a drenar tórax. Como é que vocês agem com as complicações, eventualmente, de um implante de um Tencoff ou mexer numa artéria aí e eventualmente ter um sangramento maior? Até onde vocês vão e quando não dá, como é que é essa parceria com um colega aí de outra especialidade? Então, eu acho que no início, né, para quem está começando a fazer os procedimentos, tem que ter uma parceria, né? Eu acho que você tem que ter sempre uma pessoa, uma equipe, né, em que você se dê bem. E eles têm que entender que na hora que eles fazem um procedimento, complica e chama nefrologia, é a mesma coisa da gente fazer um procedimento e chamar, né, um outro especialista. Você está dentro do hospital, gente, ninguém faz tudo, né? Ninguém faz todos os procedimentos, né? Existem complicações que você chama outros colegas para te ajudar a resolver o problema. Imagina, se o cirurgião vai lá, opera, o cara faz hipovolemia, faz uma sepse, tem ira, e você, vocês operam um cara que não devia operar e vai me chamar nessa hora. Boa. Não é assim que funciona, né? Não Boa. é assim que funciona. Então, o que a gente tem que ter no início, e todo mundo ter atenção, é que assim, no início, né, você não vai ter toda a expertise, todo o treinamento, toda a experiência de uma pessoa que já tem 10 anos de procedimento e que tem um risco maior de complicações, mas não é maior, tal. E a gente tem que minimizar esses riscos. Então, vocês têm que, assim, a gente deve indicar procedimento em pacientes com baixo risco. Eu não vou estar pondo catéter de diálise peritoneal em pacientes com diversas cicatrizes, passado de complicações cirúrgicas, tá? Então você tem que se preparar para isso. Eu acho que isso é um ponto inicial, tá? O segundo ponto é que você tem que usar todos os métodos de minimização. Então hoje o ultrassom, né, tá divulgado, espalhado, acredito, em todo canto. Tá? Você vai na UTI, tem um ultrassom. Você vai no andar, tem um ultrassom. Então, hoje, por exemplo, lá na fundação, não se faz nenhum procedimento sem ultrassom. Vai fazer, por exemplo, uma angiografia, angioplastia da fístula. Só se funciona a fístula no local que é com ultrassom. Vai funcionar o vaso com ultrassom. Vai fazer um implante de catéter de diálise peritoneal. Usa ultrassom para implantar o catéter de diálise peritoneal. Então, hoje o ultrassom é algo, ainda mais com o advento do POCUS, que tem que estar em todo canto, gente. Tá? O ultrassom é essencial hoje. Quando eu voltei agora lá para Curitiba, eu já tinha ideia do ultrassom, mas eu fiquei impressionado. Você tem ultrassom da emergência até a TMO, que é o 15º andar. Todo andar você tem um ultrassom. Todo TI você tem um
ultrassom, ou seja, e muitas das pessoas têm seu ultrassom portátil, virou hoje o estetoscópio e o meio de fazer procedimento de todo mundo. Tá? Então, isso é importantíssimo para minimizar essas complicações. Então, minimizar um paciente de menor risco, o uso do ultrassom e ter uma equipe no início, né? Dizer assim, olha, vou fazer o procedimento, se tiver alguma complicação, você dá suporte? Dou. Ótimo. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, pelo menos no início, esse é o caminho, a recomendação que eu dou para todo mundo. Legal. E me conta uma coisa, assim, sei que viveu as duas realidades agora muito, muito recentemente. Qual que é a grande vantagem? Vamos esquecer o lado financeiro, que você vê do ponto de vista de ter isso na mão do nefrologista, tanto para individualmente quanto para o próprio paciente. Onde que há ganhos? Onde que você fala assim, cara, sobrevida de fístula que é absurdamente maior do que a média? Ou o ganho em velocidade? O que te chama a atenção de ter isso como sendo um ferramental do nefrologista? Todo mundo da nefrologia, né, sabia das causas de mortalidade na doença renal crônica. Né? Então, primeiro, cardiovascular, infecção, acesso vascular, terceira causa. E quando eu cheguei em Curitiba, e eu acho que tem quantas pessoas aí, podia até fazer uma enquete aí para todo mundo, me perguntar qual é a maior causa de morte no seu serviço ou no seu hospital em pacientes com doença renal crônica. No meu era acesso vascular. Na minha residência era acesso vascular. E acredito que muitas outras vai ser acesso vascular. Esse ainda era uma barreira gigante na nefrologia, e ainda é. Então, acho que o grande benefício é a integração do doente. Então, o paciente, primeiro, quando você tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo, de acesso vascular, uma enfermeira bem treinada, um nefrologista, um cirurgião vascular bacana, um radiologista intervencionista que te ajuda, todo mundo pensando em conjunto, o benefício é do doente. Se o nefrologista, por exemplo, é o paciente que faz o médico que faz o procedimento, o número de pacientes de diálise peritoneal estoura. Né? A gente já tem evidência disso. Se você tem um serviço onde o nefrologista faz o mapeamento da fístula, chama o cirurgião, diz, olha, acho que a fístula ideal para ele fazer é essa. Tá? Isso, desde a época que eu estava lá na fundação, eu criei o ambulatório de nefrologia intervencionista e a gente fazia o ambulatório junto, eu e o cirurgião, e a gente definia, disse, vamos fazer essa fístula porque o vaso melhor é esse aqui. E ele concordava, numa boa. Aí quem beneficiava era o paciente. Tá? Então, na hora que você agrega tudo isso e você faz o procedimento, você diminui a complicação. O paciente entra na diálise com a fístula, é o primeiro passo. A sobrevida, não existe nada melhor em termos de sobrevida em diálise, não é nenhuma medicação, é a fístula arteriovenosa. No primeiro ano de hemodiálise, o maior benefício do paciente, o maior fator de sobrevida do doente é ter uma fístula. Né? Tem um aluno do mestrado aqui agora, que a gente simplesmente comparou mais de 700 catéteres aqui. A Carla fez isso, foi minha aluna do mestrado. Implantados. Ela comparou não comparou nem com fístula, só catéter tunelizado, não tunelizado, né, o CDL, com catéter tunelizado. A chance do paciente morrer no primeiro ano era 2 vezes maior com catéter CDL do que se entrasse com tunelizado em diálise. Você imagina com a fístula. E a gente sabe disso, né? A chance do paciente morrer no primeiro ano de diálise com a fístula é muito menor do que com a prótese, que é muito menor do que com o catéter. E quem ganha com isso é você ter um serviço, né, onde você faz mapeamento, pode ser o nefrologista, você encaminha precocemente, você faz a fístula, o cirurgião faz a fístula, ou até nefrologistas fazem a fístula, né? Eu conheço 4 cirurgiões no Brasil que fazem, nefrologistas que fazem fístula. Não maturou? Pode ir para o novo ultrassom, o nefrologista pode definir se caminha para o cirurgião ou se faz angioplastia dessa fístula para maturar, de toda a fístula, só de uma estenose. E rapidamente essa matura, o paciente vai para diálise com a fístula. Então, é todo um caminhar integrado que ajuda na sobrevida do doente. Né? Então, eu tirei, o doutor Riela, ele tinha um slide, quando ele começou essa história da nefrologia intervencionista, que era um prato que os gregos, né, jogam aquele prato, quebram o prato, né?
e ele pegava um prato desse, todo esfarelado. E aí ele dizia, olha, isso aqui é o tratamento do paciente renal crônico, em relação ao acesso vascular dele. Quando a nefrologia intervencionista entra, o prato você conserta todo o prato, mas ele não é só o nefrologista intervencionista, você precisa da enfermeira, você precisa do ultrassonografista, do cirurgião vascular, da radiologia. Então, cada pedacinho desse é um profissional que, integrados, vai ajudar, né? Mas o nefrologista intervencionista tem que estar dentro, né, de todo essa equipe, né, para ir direcionando o paciente. Porque somos nós que direcionamos o doente. Tá? Então, eu acho que o maior impacto mesmo é em termos de sobrevida do doente e qualidade de vida. Você sabe que, atualmente, uma das coisas que eu mais estudo é medicina baseada em valor. E isso que você está contando vai totalmente de encontro ao que mais de recente tem sido defendido nessa área, que é você vai conseguir entregar mais valor quando você tiver mais controle sobre as etapas de ajuda ao seu cliente final, no caso, os nossos pacientes. Então, se você tem esse controle e não fragmenta esse cuidado, como você bem colocou, a probabilidade de, no final do dia, você entregar um desfecho melhor, como os vários que você colocou, é quase que óbvio. Isso vai muito de encontro ao que nós, do Grupo Nefroclínicas, a gente pensa, né? Quando a gente montou na companhia, a ideia foi, peraí, vamos inverter essa lógica, vamos tentar levar um incentivo para todo mundo para o mesmo lado, e não aquela coisa, não, eu me dou bem quando o paciente se dá mal. Então, eu acho que a nefrointervenção, ela ganha total significância se você quer, em última análise, entregar valor. Eu só espero que realmente o mundo caminhe para isso, porque na hora que você tem um incentivo de ajudar a pessoa e não simplesmente tratar a doença e ganhar pelo procedimento, o resultado tende a ser muito melhor. Ô, Rodrigão. Deixa eu só fazer outro comentário sobre isso. Claro. Eu falei muito em mortalidade, mas a gente esquece a qualidade de vida do doente, né? Então, você sabe, por exemplo, a gente vê muito questionamento, e hoje ainda é uma das grandes dúvidas dentro da nefrologia intervencionista, a gente fazer angioplastia de estenose. Né? Qual é o ponto que a gente deve encaminhar? Qual é o fluxo ideal de encaminhar o paciente para fazer? Será que ele só tem uma estenose lá? Vale a pena fazer uma angioplastia? E a gente não tem um valor específico. Se você for lá no CADOC, fez isso aí, tem um valor específico. Aí muitas pessoas questionam. E tem estudos que mostram, fazer uma angioplastia eletiva porque tem estenose e não reduzir uma trombose. Mas, cara, isso é muito desfecho duro. Quando você vai ver qualidade de vida do doente e diz assim, olha, o paciente vai lá, fica acompanhando com o nefrologista fazendo ultrassom. Na hora que você olha assim, pô, esse fluxo está caindo muito, essa estenose está piorando, manda rápido fazer a angioplastia. Aí ele faz a angioplastia, melhora a adequação em diálise, ele diminui o risco de trombose. Então, assim, a gente só pensa, às vezes, em grandes desfechos duros, esquece qualidade de vida. Você sabe o que é o paciente não perder uma ficha e ter que passar um catéter, gente? Verdade. Existe, né? Isso aí não... Então, só em ele prefere 10 vezes ir lá fazer um ultrassom angioplastia do que ter que passar um catéter. Isso verdade. É horrível. Eu espero que realmente a gente passe a utilizar cada vez mais e veja isso no nosso dia a dia, porque o modus operandi, ele é cruel, né? Ele não valoriza esse tipo de cuidado. E pegar pessoas igual vocês que lá em 2003, 2004 começaram por paixão, né? Não foi por nada além de paixão, de olhar para aquilo e ver, na hora que você fala da parada, seu olho brilha. É legal, é gostoso ver isso acontecer, e eu queria explorar um outro lado agora que, poxa, eu vejo muita gente, Rodrigo, mas muita gente reclamando da nefrologia. E eu sou um cara que eu tenho um viés de olhar muito para a metade cheia do copo. Mas eu consigo entender as pessoas que, de uma certa maneira, estão aí reclamando, porque realmente o cenário ele não é dos melhores. Eu acho que para a área de saúde como um todo, né? Óbvio que tem algumas exceções aí, mas de modo geral a coisa tem ficado pior para todo mundo, não só para o médico, não só para o nefrologista. Por outro lado, você vê movimentações como a sua. Você é um cara que é bem formado,
que fez uma movimentação para sua terra, estava bem, com sua família lá, trabalhando, já num período aí de, quiçá, menos esforço no sentido de trabalhar menos no final de semana, de ter uma vida um pouquinho mais direcionada, e de repente você chega e fala assim, não, eu vou voltar. Eu sei um pouquinho dos bastidores do que aconteceu, e eu acho que você não precisa nem necessariamente entrar nisso, mas eu queria que você falasse um pouco dessa coragem de encarar novo, talvez não tão novo para você, porque você já conhecia o que te esperava, mas de correr atrás de um sonho, de atrás de uma mudança, de como é que... Principalmente porque agora não é só o Rodrigo, é o Rodrigo com esposa, com filhos, com todas as dificuldades de tirar uma adolescente do seu meio. Eu queria que você contasse, porque eu acho que tem muita gente que eventualmente precisa de um empurrão para tomar uma determinada decisão e que pode ser game changer. Dá até uma respirada, vou falar. Bom, como você falou, eu tava tranquilo, tava no meu quadrado, né? Minha vida, minha casa, meus filhos, minha esposa. E minha esposa é do Sul, então ela não preciso negar a ninguém aqui que ela tinha vontade de voltar também, né? Eu tinha vontade, mas medo, né? Você imagina, você tá lá, toda a sua vida montada, bem, professor, médico do hospital, 2 concursos, trabalhar no hospital, tinha montado a residência, coordenava a residência, e consultório, né, cheio, e você dizia assim, do nada, né? Você dizia, meu Deus, que loucura, né? Eu simplesmente, tudo começou assim, um belo dia, eu tinha uma colega, né, uma enfermeira no hospital universitário, e ela é de Aracaju, e ela falou que estava tentando há anos uma transferência. Eu disse, me explica aí, como é que se faz esse modelo de transferência? Ah, você entra aqui no computador, tem um banco de... Não lembro bem o nome. Você se inscreve lá e eu disse, se eu quiser me inscrever aí? Ela disse, é fácil, vem cá, eu te ensino. Eu me inscrevi para Florianópolis. Minha esposa é catarinense. E eu estava no Congresso Brasileiro. Aí chego lá, tá o Domingos e o Ricardo. Aí eu contei para os dois. Eu disse, você tá maluco? Você tá maluco para Florianópolis? Você é de Curitiba, rapaz. Você tem que vir para cá, você tá louco? Aí eu disse, mas cara, não, se inscreve lá. Eu cheguei em Maceió, mas sem a menor maldade, me inscrevi. E nem que a coisa deu certo. E apareceu a oportunidade de eu ir, e eu disse, e agora? E aí eu falei para minha esposa, e ela disse, o que você está esperando? Vá-se embora. Então, assim, se minha esposa está aí me ouvindo, só dizer a ela que ela foi a grande incentivadora de eu vir embora. Eu acho que, não sei se eu teria coragem se não fosse ela. Tá? Ela que segurou as pontas da família, com as crianças, né? Não foi fácil. E toquei a vida. Então, aí você se pergunta, né? Por que eu vou mudar a minha vida se eu estava financeiramente bem, estava feliz com o meu trabalho, mas não completo? Porque essa é uma coisa que todo mundo deve se perguntar, né? Eu estou completo no meu trabalho, nas minhas paixões? Às vezes a gente passa a vida inteira, acredito, e faz aquilo e nunca foi tão feliz fazendo aquilo, né? Mas foi tocando a vida. E eu, particularmente, sou um cara sempre... Eu sempre me questiono, eu sempre quero mudar alguma coisa. E isso era uma coisa que eu queria voltar a fazer. E, então, assim, eu acho que uma coisa que eu falo, principalmente para os mais jovens, lógico, você tem que levar um equilíbrio. Vale a pena mesmo você mudar a sua vida? Financeiramente, você vai conseguir tocar a tua vida, mas fazendo aquilo que você tem maior paixão, né? Tudo é um equilíbrio. Então, se isso for possível, cara, vai atrás do teu sonho. Fecha tudo e vai fazer um Research Fellow, se é isso que você vai querer pesquisa. Fecha tudo e vai mudar para outra cidade da praia, se o teu sonho é morar na praia, né? Eu acho que cada um
tem que buscar a sua felicidade, cara. Eu busquei. Muitas pessoas dizem assim, você é louco? Vai sair de Maceió na praia para ir para Curitiba, uma cidade fria? Mas né, cada um tem uma forma de ver a vida, de curtir as coisas. E eu só tenho a agradecer, porque eu estou há 5 meses, fui muito bem recebido, né? Tudo deu certo. Minha família já foi, meus filhos já estão em escola, eu já estou trabalhando com novos empregos. Veio a Maceió aí 9 vezes por ano, que eu tenho algumas coisas, tenho que vir. Mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade, né? E estou muito bem lá. Só tenho a agradecer a todos que me receberam lá. Quem tiver aí, muito obrigado. E a minha esposa que me deu força para ir, né? E aquele dia, Zé, lá no Nefro Expert, quando eu entrei, eu te contei já, quando eu entrei na sala, gente, e aí tinha uma caixa, o Zé colocou uma caixa para todo mundo, e ficava aquela caixa na sua frente, e ele dando uma aula, né? Vocês têm que ter coragem, vocês têm que sair do quadrado, vocês têm que mudar, e você isso, 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 isso. Acho que 1 hora depois ele falou, por que vocês não abriram a caixa que estava em frente de vocês? Por que ninguém abriu? Umas 40 pessoas estavam aqui, não abriu a caixa, todos com medo, não tiveram coragem de abrir e ver o que estava dentro. Eu acho que é isso a vida, né? A gente tem que ter coragem de dar um passo a mais, né? E aquela aula ali que você deu no início foi tudo que estava acontecendo comigo na vida. Cara, muito bacana. E eu acho que isso pode ser inspirador para muita gente. E para a gente caminhar aí para o fechamento, eu falo que esses acasos da vida, né? Eu tive uma empatia enorme contigo, né? Gostei de cara, a gente depois acabou se encontrando lá, voltamos junto para o aeroporto, batendo papo, e realmente você é um cara ímpar. E a gente teve a felicidade de você, nesse momento, estar voltando para Curitiba e a gente está chegando em Curitiba com a Nefroclínicas, e eu acho que o projeto foi apresentado ali um pouco no Nefro Expert. Eu queria sua expectativa para esse... A gente está chegando devagarzinho, estamos montando aí uma estrutura, mas querendo realmente levar essa medicina baseada em valor para esse timaço que a gente acabou montando aí. Primeiro, eu queria só agradecer a todo o grupo Nefroclínicas pelo convite, né, de entrar no grupo. Em especial ao Thiago, tá? Lógico, o Juliano, o Rafael, mas eu queria em especial o Thiago, porque foi ele. O Thiago é um amigo de longa data. O Thiago foi um R- meu. Tá? Meu não, eu fui um R mais dele, na verdade, e com ele a Silvia, né? Ele, imagina, Silvia e Thiago eram residentes, só eles, né? Porque não entraram outros residentes na época, e eles divertiam o final de semana um outro, acho que nunca se encontravam no final de semana. E um cara fantástico, e ele me ligou rapidamente e disse, Rodrigo, tem uma proposta para te fazer. E só tenho a agradecer, Thiago, aí por esse convite, né? A Ju e ao Rafael, né? Também, naquele dia a gente se conheceu lá dentro do Ecomédico, né? Onde vai ser a Nefroclínicas. E minha expectativa é a melhor possível, tá? Eu acho que vai ser um lugar... Primeiro, é um grupo fantástico, né? De médicos. Segundo, a proposta é excelente. É um modelo de tratamento, né? Que você já tem como know-how e está trazendo, eu acho que a gente em Curitiba talvez não tenha igual. Talvez não, tenho certeza que não tem igual. Eu acho que os pacientes vão se beneficiar em muito, tá? O local, o ambiente é incrível. Então, acho que tudo converge, né, para dar tudo certo, né? Então, a minha expectativa é a melhor possível, né? E torcendo um monte, velho. Não torcendo, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza. Né? E fiquei mais feliz ainda que eu soube que o prédio tem um centro cirúrgico. Assim, já vislumbro muita coisa acontecendo. Rapaz, assim, para a gente finalizar agora, eu não podia deixar de primeiro te agradecer, foi sensacional, não tinha dúvida que o seria. Mas eu queria te fazer um bate-bola aqui, coisa rápida. 3 perguntas que eu normalmente faço no final de todo bate-papo aqui. Primeiro, eu sou um cara que tem uma paixão por livros. E eu queria que você citasse
algum livro, ou que você está lendo, ou que te impactou, que você pudesse deixar aqui como sugestão. Cara. Vou dizer um clássico, 100 Anos de Solidão. Boa. Bela escolha. Bela escolha. Segunda pergunta. Se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Ed Vedder. Caraca, bicho! Falar que uma das minhas grandes frustrações foi num show que teve aqui em Belo Horizonte do Pearl Jam e não ter conseguido ir. Belo. Terceira, se você pudesse mandar uma mensagem no antigo Twitter, né? Agora é X, para 8 bilhões de pessoas no mundo, uma coisa direto ao ponto, qual que seria? Compaixão, cara. Eu acho que é um momento que a gente já precisa mais ter compaixão e entender o próximo, né? A gente passou por um momento, acho que difícil, né? Aí as pessoas não estavam entendendo os outros, né? Eu acho que ainda continua um pouco isso. Eu acho que a gente precisa entender cada um, né? Independente da forma que ele pensa, mas ter compaixão, né? Nem todo mundo é de tanto ruim, nem de tanto bom, né? Mas as pessoas têm coisas boas, têm coisas ruins, mas tem coisas boas. A gente tem que tirar dela o melhor. Eu acho que compaixão, eu acho que é o que pode mudar tudo, inclusive o mundo e a nossa relação com nossos pacientes. Compaixão, olhe seus pacientes com compaixão. Maravilha. Rodrigão, muito obrigado. O convite é para você estender aí para a turma que também está nos assistindo. Dia 23 de setembro, Nefrocardiometabólico, um evento sensacional que a gente coloca na mesma sala. Cardios, endócrinos, nefros, clínicos, geriatras, equipe multi. Vai acontecer no Rio de Janeiro, no Grand Sheraton, ali pertinho do Leblon, né? Subida da Niemeyer. Uma vista espetacular. A agenda está ficando, assim, sensacional. Acabei de confirmar agora há pouco o nome do Dr. Amélio Godoy, um dos maiores nomes da endocrinologia brasileira, vai estar lá conosco, e tantos outros nomes. Amanhã a gente solta a programação e no site, basta clicar no link que vai estar na bio, vocês vão já poder fazer as inscrições. Quem é do nosso corpo clínico está super convidado e você, obviamente, espero que esteja lá conosco. A Ju tem certeza que vai estar lá, porque ela já gritou hoje comigo, quando é que é o evento e tal? Eu falei, não, Ju, nos encontramos dia 23, inclusive assim, fica o convite. Normalmente a gente vai dia 22, leva a família, fica lá até o dia 24, tem o evento no dia 23 e junta, porque muita gente acha que trabalho e família não podem andar juntos. Não, eles podem sim, não só podem como deve. E a gente, dentro do grupo Nefroclínicas, a gente defende isso aí. Então, tomara que dê para você estar lá, você, sua família, suas crias, e que a gente possa se reencontrar. Zé, então, só para finalizar, eu queria agradecer muito por esse convite, por esse momento, eu digo mesmo a você, né? De cara a gente se entendeu, né? Eu acho que a gente pensa muito parecido, né? Você é um cara extremamente bacana e cativante, né? Você cativa as pessoas, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Levanta a bola da pessoa. Que bom. Isso é ótimo. Feliz. Isso é ótimo. E falar para todo mundo aí, estou à disposição, que quiser entrar em contato, né, está lá para tirar dúvidas, ou qualquer informação sobre como funciona a nefrologia intervencionista na Fundação ProRenal. Estou à disposição, gente. Tá? Fiquem à vontade. Eu posso, se quiserem, deixei meu Instagram, podem entrar em contato. Posso deixar o e-mail também, não sei a melhor forma. Deixa, eu vou postar, coloca nos comentários, que aí a galera que quiser te contactar, consegue contactar por lá. É bem tranquilo e assim, chovendo molhado isso que eu vou falar, mas quer aprender sobre isso, tem que ir lá estar com esses três, com o Ricardo, com o Chula e contigo, porque realmente assim é quem faz isso há muito tempo e tem muito a ensinar, não só do ponto de vista técnico, né? Desses bastidores, desses meandros de algo que, apesar de não tão novo assim, para a grande maioria dos nefrologistas brasileiros, é ainda algo completamente fora da realidade. Rodrigão, obrigado mais uma vez, fica com Deus.
Você volta para Curitiba em breve? Hoje. Já, já. Bom retorno para ti. Valeu. Obrigado, Zé. Obrigado por tudo, gente. Boa noite. Valeu, um abração galera. para vocês, hein? E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!